Bom, vamos abordar agora os principais indicadores de campanha, tá? Vamos usar eles. Os indicadores, eles ficam aqui distribuídos na sua conta em nível de campanha, né? Em diversos níveis, tá? Campanha, vamos lá. Aqui eu tenho os indicadores de campanha, agora eu tenho os indicadores do grupo de anúncio. E ao clicar no grupo de anúncio, eu vou ter os indicadores em nível de palavra-chave. Então, tem os níveis desses indicadores, tá? E ainda tem os indicadores por anúncios. Então, se eu tenho lá 2, 3 anúncios rodando, eu consigo, aqui, quando eu clicar nos anúncios, entender qual que o anúncio está melhor, qual que está pior. Por que não quer aparecer os anúncios aqui, hein? Delay do Google mesmo, tá? Então, você vê que tem uma série de métricas aqui, eu vou falar delas agora, tá bom? Então, vamos lá. A primeira delas é o custo por clique. Então, o custo por clique é quanto que efetivamente você vai pagar, em média, pelo clique no seu anúncio. Bom, então ele representa o valor médio do CPC, custo por clique. Depois eu tenho a impressão, que é quantas vezes o anúncio apareceu para as pessoas. Então, a pessoa procurou lá no Google por um termo relacionado ao seu negócio e as impressões representam quantas vezes o seu anúncio ele imprimiu na tela, ele apareceu para o usuário. Tá? Clique. Então, esse aqui é um indicador muito simples que te indica quantos cliques que você recebeu em um determinado período dentro da sua campanha. Então, se o custo do clique é R$1, você recebeu 20 cliques, você gastou R$20. Tá? O CTR, aqui começa essa métrica já é mais relacionada ao comportamento e à qualidade, tá? Que é a taxa de clique. Então, são os cliques divididos pelas impressões. Então, assim, se você recebeu lá 100 impressões e elas geraram 5 cliques, então o seu CTR é de 5%. Esse indicador ele vai representar a qualidade do seu anúncio, a relevância dele também. Quanto menor a taxa de clique ou CTR, ou também chamada de taxa de interação, isso significa que seu anúncio pode estar com algum problema. Se tiver com uma taxa de clique muito baixa, significa que as pessoas estão vendo o seu anúncio e alguma coisa não está chamando a atenção das pessoas e elas não estão clicando. Esse indicador ele é importante porque, assim, se não houver o clique, muito menos haverá conversão. Então, ele é um indicador que a gente olha para entender a saúde do meu anúncio, a saúde da minha palavra-chave, a saúde do meu grupo de anúncios. Tá? Taxa de clique. E também vai representar o quanto o meu anúncio está segmentado. Então, se eu tiver com o anúncio redondinho, bem segmentado, com o público certo, com as palavras-chave ok, naturalmente eu vou ter mais cliques, isso vai me gerar uma taxa de clique maior, isso vai me indicar que esse anúncio está bom. Conversões. As conversões são lead, cadastro, envio de e-mail, venda, leitura de blog, a gente consegue mapear também que uma determinada leitura de um blog ela pode ser sim uma conversão, desde que eu parametrize dessa forma. Tempo na página também é uma conversão, né? Dependendo se trabalho com um portal de notícias, por exemplo. Então, o tempo na página ele é importante. Eu posso dizer que o tempo na página é um indicador de conversão, né? Uma KPI, né? Um indicador de performance importante. Visualização de vídeos. Então, se eu tenho lá um vídeo rodando no meu site, eu consigo fazer a parametrização nele e também especificar que quando as pessoas atingirem um determinado percentual desse vídeo, isso representa uma conversão. Beleza? Bom, o investimento, então, é quanto foi investido em um determinado período do tempo. O custo por aquisição, então, se você teve 198 conversões aqui nesse caso, aqui o custo de conversão foi de R$300, absurdo, né? Um exemplo bem surreal. Mas eu não sei de que segmento é
esse slide aqui, né? Então, custo de conversão para um imóvel pode ser que esteja coerente, tá bom? Isso é você que vai ter que analisar dentro do seu negócio, tá? Então, o custo de aquisição aqui, ó, tem lá na coluna as conversões e o custo por conversão. Então, nesse caso aqui, ó, nessa campanha, custou 2,10, nessa outra custou 1,50, nessa 3, nessa 4, nessa 6 e assim por diante, tá? E a taxa de conversão aqui também, né? Importantíssimo. Uma 19%, outra 18%. Então, esses são indicadores que você vai ver com ele praticamente todos os dias. Bom? E por fim, indicador de negócio, que é a hora que o dono do negócio, ou o gerente, ou o diretor de marketing, ou você mesmo, tem que saber se você investiu R$1.000 no Google e voltou 2, então você teve um ROI de 1. Né? 1 que você recuperou e 1 que você faturou, né? Foi o retorno que você teve. Bom, o ROAS, a fórmula do ROAS e ROI é exatamente a mesma, tá? Mas eu vou olhar para o ROAS quando eu estiver olhando para a campanha. E eu vou olhar para a ROI quando eu estiver vendo o marketing mais 360 graus, porque no ROI eu tenho que considerar todos os meus custos que eu tenho para aquilo acontecer, né? Para o meu produto ser vendido, ou se eu fabrico, ou se eu compro, e aí eu vou ter a embalagem, vou ter correio, vou ter funcionário, vou ter, enfim, uma série de outros custos relacionados ao meu negócio, né? Enquanto que no ROAS, eu como gerente de gestor de tráfego, tenho que olhar o ROAS dentro da minha plataforma, que eu tenho que garantir que o meu trabalho ele se pague. E isso vai se encaixar nos níveis superiores do meu negócio. Tá? A parcela de impressão, então suponha que para cada 1.000 pesquisas você apareceu 100 vezes, então a parcela de impressão foi de 10%. Tá? Então tá aqui abaixo está a fórmula da parcela de impressão. Custo por 1.000 impressões também é importante, porque aí você consegue enxergar, por exemplo, olha, para converter 10 leads, eu tenho que ter 10.000 impressões, por exemplo. Então, isso já vem para o seu planejamento e você começa a olhar, né, para o custo de impressão, o custo de 1.000 impressões, e entender se ele faz sentido, se você vale a pena você investir o mais ou menos, ou se o milheiro, né, se o custo das 1.000 impressões está muito alto ou não, tá? Então, sobre principais indicadores, eu encerro por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre público, tá?